E paz. Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Primeiro livro aí, Gênesis capítulo 1. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Tá fácil para todo mundo, para as crianças encontrarem também. Gênesis 1, a partir do verso 26. Gênesis 1, verso 26. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. E Deus disse ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, se enche sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, servosão para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Pai, te damos graças e pedimos que nesse momento, nesses breves minutos que vamos refletir na Tua Palavra, o Teu Espírito conduza esse tempo, abrindo não só a nossa mente, mas o nosso coração para absorver a Tua Santa Palavra, para que ela venha nortear, Deus, a nossa caminhada, para que ela venha purificar as nossas motivações, porque sabemos que é do nosso coração que procedem as fontes da vida. Então que o nosso coração esteja completamente alicerçado na Tua Palavra, direcionado a Ti. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto de Gênesis capítulo 1, nós encontramos aquilo que na teologia nós chamamos de mandatos criacionais. Eles são 3 mandatos que Deus estabeleceu aqui, logo no início, no começo de todas as coisas. Ele estabeleceu 3 mandatos para o ser humano, e esses mandatos eles continuam. Não é porque Cristo veio, não é porque nós fomos redimidos em Cristo Jesus pela graça de Deus, que esses mandatos foram anulados. Eles persistem e nós, como cristãos, somos chamados a observá-los ainda hoje. Quais são esses mandatos? O primeiro deles é o mandato espiritual. Tem a ver com a nossa relação vertical, nossa relação com Deus. É o primeiro mandato. Há um segundo mandato aqui que nós vamos meditar, que é o mandato social. É a nossa relação com o próximo, as nossas relações horizontais, mas especialmente com a família, que é a primeira instituição que Deus estabeleceu. O casamento é a primeira instituição, e aquilo que sela o casamento é quando eles dão à luz um filho, a dádiva de procriarem um filho, o selo daquela aliança entre homem e mulher, e a constituição dessa família é a primeira instituição que Deus estabelece, é a base de todas as instituições de uma sociedade. Uma sociedade vai ter instituições boas e firmes se as famílias são boas e firmes. Então a família é a principal instituição. E o terceiro mandato é o mandato cultural. E a gente vai meditar sobre esse também. Então, num primeiro momento, o mandato espiritual. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o 27. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí vai o versículo 26, ele também fala para ele dominar sobre toda a terra. 3 palavras eu gostaria que você tivesse em mente quando nós pensamos no mandato espiritual: relacionamento, adoração e obediência. Deus, de todos os seres que Ele havia criado, o homem é diferenciado. Os outros Deus começa a criar, Ele vai dando ordens, mas para o homem há todo um trabalho diferenciado. No capítulo 2, que também fala sobre a criação, a gente vê o registro da criação, da formação do homem a partir do pó da terra, o corpo físico. Deus
soprou as suas narinas, né? Ele se tornou alma vivente. Então o homem é diferenciado, ele é um ser que foi feito à imagem de Deus. Essa imagem e semelhança, a palavra vem da raiz cel, tem a ver com sombra. Quando algo é projetado sobre um objeto e a gente vê como o sol é projetado sobre um objeto, a gente vê a sombra daquele objeto. A ideia tem a ver com refletir o caráter de Deus em tudo que nós fazemos. Só que o único ser que consegue ter essa relação com Deus é o homem. Nós somos chamados para ter uma relação com Deus. Deus é desejoso de ter essa relação conosco. Tanto que nós vemos que no registro da queda do homem, o texto diz que na viração do dia, Deus vinha falar com o homem face a face. De modo que Adão se esconde porque ouve os passos de Deus. Ora, se ele ouve os passos de Deus e se esconde, é porque ele estava familiarizado com os passos de Deus. Era uma rotina, o que o texto quer dizer que era uma rotina, esse momento entre o homem e Deus. Após o dia, Deus estava ali conversando com o homem. Ele desejava ter esse relacionamento. O cristão tem que desejar ter esse relacionamento. E ter a consciência que em Cristo nós podemos fazer isso. Em Cristo Jesus nós temos acesso à presença de Deus, muito mais do que como indivíduos, quando nós nos juntamos como corpo, como igreja. Quando diz, entre com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do seu sangue, o contexto de Hebreus está falando num contexto de culto público, de igreja. Tanto que no finalzinho ele diz, não deixei de reunir como é costume de alguns. Então a perspectiva do escritor de Hebreus é a importância do culto, né, dessa relação que nós temos com Deus. Isso é tão imprescindível que Deus colocou um momento de adoração, de relacionamento, na lei. Depois de criar tudo, ele descansa no sétimo dia, o Shabá. E aquele sétimo dia, mais do que uma dinâmica que Deus estabelece para o próprio bem do homem, no sentido de ter descanso, porque detestar o trabalho é pecado, o trabalho faz parte do nosso DNA como seres criados à imagem de Deus, o próprio Deus trabalha, continua trabalhando, só que adorar o trabalho também é pecado, não nenhuma coisa nem outra. Por isso que Deus colocou um ritmo, tem que ter descanso, mas muito mais do que o descanso, a ideia é de separar um dia para estar com Deus. Eu não posso relativizar esse dia de estarmos juntos na presença de Deus. Isso é tão sério que Deus colocou na lei dele, na lei moral. Observe o sétimo dia. Obviamente que para nós cristãos, a partir da ressurreição, Jesus ressignifica a história. O domingo, dia da ressurreição, ele está tornando novas todas as coisas. Por isso os cristãos primitivos começaram a se reunirem no primeiro dia da semana, a Bíblia vai dizer. E essa prática, ela se estendeu, a gente vê registros nos primeiros séculos da igreja do pessoal se reunindo no domingo, por entender essa ressignificação que Cristo faz, e essa prática começando desde Paulo, os apóstolos, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Então não tem nada a ver com Constantino que mudou o calendário, nada a ver isso aí. A gente tem isso aí na Escritura, e a gente vê nos primeiros séculos da igreja o pessoal já tendo esse entendimento. O princípio aqui é de separar um dia para adorarmos ao nosso Deus. Temos essa relação como corpo de Cristo. Por isso que é tão imprescindível o culto público, não apenas o culto individual que a Bíblia também fala. Ela apresenta tanto o culto individual, a vida que nós fazemos no dia a dia, o nosso culto não acaba, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus, mas tem o culto público, está na lei. Não é só não matarás que a gente tem que observar. A Bíblia não diz que se você deixa de cumprir um mandamento, você quebra tudo? O mandamento de você separar esse dia para Deus é para todo mundo, não só para cristão, é para o ser humano. A lei moral foi estabelecida por Deus como parâmetro para o ser humano, de certo e errado, como a gente deve viver a nossa caminhada. Por isso que eu não posso relativizar esse momento aqui do culto público, mesmo que seja repetitivo. Não, mas a gente vai ouvir a palavra, cantar a palavra, vai orar a Deus. Eu preciso disso, nós precisamos disso. A gente não para pensar que o culto envolve nós
reconhecermos a nossa dependência de Deus, por isso que geralmente começamos falando: Senhor, reconhecemos a Tua misericórdia, confessamos os nossos pecados, nós precisamos nos alimentar da carne e do sangue de Cristo, nós precisamos da palavra de Cristo, nós precisamos nos lembrar quem nós somos e quem Cristo é, quem Deus é. E nós precisamos nos lembrar para onde nós iremos, o futuro glorioso que teremos. O que é isso? O que é isso? Você lembrar do seu pecado? O que é lembrar do que Cristo fez? O que é lembrar para onde a gente vai? É a história da redenção que a gente faz aqui todo domingo. Você lembra que Cristo criou todas as coisas, que a gente caiu, que teve redenção, e você lembra que vai ter consumação e glória eterna. A gente precisa fazer isso. Por isso que não tem teatro na Igreja Reformada, porque nós já fazemos um drama todo domingo. Todo domingo a gente vem e canta ao Senhor, ora ao Senhor, prega a palavra do Senhor, se alimenta dela. Eu preciso me lembrar da história da redenção todo domingo, porque o culto público me ajuda para o culto individual. O culto individual também ajuda o culto público. Se estiver lá buscando a Deus, esse momento vai ser melhor, né? Tem uma frase que a gente costuma dizer: vai ter vida no culto se tiver culto na vida. Um ajuda o outro, mas eu não posso relativizar e também não posso dar uma abertura para esse momento para a minha criatividade. Vamos inventar uns negócios aqui, porque todo dia é igual. Eu não posso ter essa liberdade de começar a pôr elementos no culto que a Bíblia não prescreve. Porque o próprio Deus dá registro como Ele quer ser adorado. Falou assim: você quer adorar assim, está escrito na palavra de Deus. E isso é tão sério porque Hebreus vai dizer que o próprio Cristo está presente no nosso culto ao Pai. Cristo está junto conosco adorando o Pai. Porque eternamente um exalta o outro. Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, o Espírito glorifica Pai e Filho. Eternamente eles se louvam. E Hebreus vai dizer que Cristo está presente nessa reunião. E aí vem um adendo. É por isso que a gente, na verdade, mais recebe do que oferta. A gente serve na igreja, tem movimentos nossos de oração, mas a gente vem muito mais para receber, porque o que você pode entregar para Deus se Ele não te entregou antes? Tudo que a gente vem aqui, Deus entregou antes. Nós, como igreja, estamos aqui participando junto com Cristo, e é por isso que nós temos acesso a Deus, porque Ele está presente na reunião. E é uma reunião tão séria, que o mesmo texto de Hebreus vai dizer que nós somos elevados à presença de Deus, junto com os santos. Apocalipse vai dizer que foram mortos por conta da fé, por conta da justiça, junto com os anjos, aquela orquestra celestial, nós somos elevados junto com esse povo, com todos esses, à presença de Deus Pai. Por isso que é tão séria essa reunião. Por isso que eu tenho que levar tão a sério o culto público. Eu, muito tempo da minha vida, fiquei ouvindo aqueles movimentos de igreja orgânica relativizando. A minha vida é um culto a Deus. Eu cultuo a Deus na minha casa. Claro, eu nunca deixei de participar de culto público. Mas a gente relativiza. Eu sou igreja na minha casa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o culto público é essencial, o culto solene. Nós somos chamados para separar esse dia. Deus colocou na lei moral dele a observação desse momento significativo para nós, que não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, tem que ser observado à luz da Escritura. Tamanha a necessidade que nós temos de relação, de culto a Ele. Então, o mandato espiritual, ele envolve a relação, né? O culto também está envolvido com isso, a adoração, mas em relação à adoração, vale dizer que não só os cristãos, como eu falei, todo ser humano nasce com essa necessidade. Eu costumo repetir isso aqui. A Bíblia, ela descreve o ser humano como um ser religioso. Nós somos homos religiosos. Nós nascemos com uma necessidade pela eternidade. Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O anseio pela eternidade. Não existe ser humano que não tenha esse anseio no coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz: de tudo aquilo que você deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando de um órgão que bombeia sangue. Ela não está falando do coração, como a gente costuma dizer no Brasil,
ele falou com o coração, com emoção. Não é isso que a Bíblia quer dizer com coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala, ali é o centro da existência humana. O coração é um elemento pré-teórico, é antes daquela razão teórica. Ele, digamos, tem a ver com o nosso imaginário. Ali está atuando razão, emoção, desejo, vontade, está tudo atuando, não dá para separar essas coisas. Elas estão atuando juntas. E essa decisão que nós temos no coração para Deus ou para um ídolo, determina todo o nosso ser, procedem as fontes da vida. Então, se o ser humano não reconhece Deus, ele vai colocar algo no lugar, ele precisa tentar preencher esse vazio em alguma coisa, ou em alguém. Tem muita gente que tenta preencher em alguém, no filho, no amor do cônjuge. É só pensar em Lia e Jacó. Lia, a satisfação que ela buscava não era em Deus, era em Jacó. Olha os nomes dos filhos. Como Jacó amava Raquel, ela, no primeiro filho que ela tem, porque Raquel era estéril, ela coloca o nome, o Senhor vai apegar minha alma do meu marido. Agora o Senhor viu a minha aflição. O segundo filho tem a ver com o marido amá-la de novo. Aí o terceiro filho é Levi. Agora o Senhor vai unir a minha alma do meu marido. Meu nome significa aquele que une, associado, unido. E aí nada, porque ela está tentando preencher um vazio eterno em um algo finito, no amor do cônjuge. Tem gente que faz isso e por isso que se frustra, porque está tentando satisfazer em algo que nunca vai trazer satisfação. Mas aí, no último filho, ela vai dizer, desta vez, louvarei o Senhor. Ela entendeu. Jacó fez a mesma coisa. Ele buscou preencher o vazio no amor do pai. Muitos vão dizer que a única coisa que Jacó queria ouvir era uma palavra do pai de louvor e elogio para o filho. Porque o pai, tinha os olhos para o irmão, Esaú, caçador. Jacó é caseiro. E muitos vão dizer a única coisa que Jacó queria ouvir é algo do pai, para ele se sentir gente, ser humano, satisfeito. Mas não é isso que vai trazer satisfação. Embora seja importante, viu, pai? Você dá palavras para o seu filho de encorajamento. Aí ele tenta preencher no seu grande amor. Trabalha 14 anos por uma mulher. 14 anos. 7 ele é ludibriado, né? Aquele que enganou todo mundo, o pai e o irmão, foi enganado pelo Labão. 14 anos, mas não vem. Até que um dia ele está em Peniel e se encontra com Deus. E a ideia é assim, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. O que Jacó está dizendo? Eu encontrei aquilo que eu busquei a minha vida inteira. O ser humano nasce com isso, gente. Nós nascemos para satisfazer o coração em Deus. Está cheio de gente procurando preencher em ídolo, nas pessoas. Tem um monte de ateu falando, não crê em Deus, mas ele começa a construir em algo. Na matéria. Tudo isso vai moldar a visão que ele tem de mundo. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela vem a partir daquilo que eu considero a origem da vida. Se eu falo que não existe Deus, mas tudo veio da matéria, da energia, isso vai moldar a minha visão de mundo. Eu vou dizer que moralidade é algo que eu construo. Não existe um certo e errado aplicável para todo mundo, a todos os contextos, como a Bíblia fala. Eu vou dizer, não, eu construo aquilo que é certo e errado. Não tem como fugir dessa visão religiosa. Os ateus estão fazendo isso, tem um monte de gente fazendo em pessoas, mas a gente só vai conseguir buscar refúgio e satisfação, encontrar, se a gente colocar o nosso coração em Deus. Mais uma vez, por isso que é importante o culto. Essa rememoração da redenção serve para direcionar o nosso coração em Deus. O que mais a gente tem que se preocupar é com o coração. Amém? Terceira, obediência. Deus deu uma palavra aqui. Ele fala assim para o homem, o texto lá, Deus os abençoou e lhes disse. E aí a palavra de Deus é base agora para a vida deles. A mesma expressão hebraica, Deus disse, a expressão do começo, disse Deus haja luz, ou seja, o mesmo Deus que traz à existência as coisas, é o Deus que traz à existência o propósito da nossa vida, o sentido da nossa existência. Você nunca vai achar o sentido da sua existência se não for em Deus. A palavra de Deus é o parâmetro para a gente viver.
a base para aquilo que é certo e errado. O que é a base para o certo e errado? O direito fica, né, discutindo isso. Olha para o Brasil hoje, tem uma discussão na área jurídica, né? Tem um monte de gente sendo arbitrária, não respeita a lei. Mas a base para o certo e errado não é a Constituição, não são os direitos humanos, muito menos o Estado. A base do certo e errado é metafísica, é a palavra de Deus. E essa palavra, essa base moral, ela pode ser percebida pelo não crente também. O não crente percebe o que é certo e errado. Ser pai. Às vezes você nunca falou nada para o teu filho sobre moralidade, mas ele fica bravo se o irmão, sei lá, roubar o doce dele, pegar o brinquedo dele. Se ele estiver sentado e levantar para ir no banheiro e voltar, alguém que está no lugar dele e falar assim, esse lugar é meu. E de onde vem essa noção? Que uma criança percebe. Olha, eu te dei metade da minha laranja, por que você não quer me dar metade da tua maçã? De onde vem essa ideia de justiça, se não do nosso Deus? Ele estabeleceu isso, ele colocou. Olha que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2, verso 14, Deus colocou a sua lei no coração do homem, na consciência do homem, de modo que Paulo vai dizer, tais homens que não ouviram o evangelho são indesculpáveis, porque a sua consciência os acusa quando eles não guardam essa lei. O judeu e nós temos mais responsabilidade, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Você tem isso na consciência, no coração, mas você tem a revelação de Deus. Falar meio coitado do não cristão, ele tem na consciência gravada essa lei, Paulo fala. No fundo ele sabe o que é certo e errado. Eu não vou delongar aqui porque eu já falei isso em outras ocasiões, mas hoje tem experiência empírica falando que o ser humano percebe o que é certo e errado. Tem trabalhos de psicólogos sociais, aí o Jonathan Haidt fez isso. Ele pesquisou mais de 120 mil pessoas, colocando questões que o pessoal percebia o que era certo e errado, mas ele reprimia aquele sentimento, aquela percepção, para fazer valer a sua ideologia. Então ele colocava o cara, fazia uma pergunta para o cara fazia expressão de que aquilo era errado, mas ele, não, mas é... E aí ele justificava para fazer valer a sua ideologia. E aí lá na pesquisa desse homem ele fala que quanto mais nos extremos dos espectros políticos, mais as pessoas suprimem esses valores morais, mais elas sufocam, elas pegam um valor em detrimento do restante. Isso é um problema, fazer isso também, né? Olha para o Brasil, você vê um grande grupo falando de misericórdia, compaixão, direitos humanos, que alguns falam direito dos manos, né? Então a gente só olha assim pelo lado da misericórdia, mas não tem justiça. Vamos lá, o menor matou o pai de família por causa de um celular. Ah, mas precisa ver, coitado, é sempre o lado da compaixão. E o lado da justiça? A compaixão, se não estiver junto com a justiça, ela vira uma coisa cínica. Ela vira algo que vai só perpetuar a maldade. Deus colocou uma lei, a gente tem que obedecê-la e viver para que a gente tenha vida. A lei de Deus gera vida. A lei de Deus diz respeito à relação com Deus e com o próximo. Por isso são duas tábuas. Uma tem a ver com Deus e a outra com o próximo. E como amarram as coisas é impressionante. Se a gente for analisar assim, o coração da lei, vamos pensar na ideia de preservar a vida, que é o maior bem que a gente já recebe, né? Não matarás. Aí você pensa, onde a vida começa? Qual que é o primeiro lugar que você tem contato? Na família, certo? Aí você tem duas leis salvaguardando a família. Não cometerás adultério, preserva o casamento. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa sobre a terra. Respeito de filho e pai. Mas não é só de família que a gente vive, tem trabalho. O sábado tem um aspecto disso também. Você não furtar o que é do outro, não só no sentido de roubar, mas deixar de pagar aquilo que o cara trabalhou. Tem leis para poder assegurar isso na sociedade. Não darás falso testemunho. Então, por que o ser humano é capaz de dar falso testemunho, comprar juiz? Por que o ser humano é capaz de roubar? De mentir, de fazer... Porque a gente não procura o que precisa, a gente busca o que deseja. Por isso tem um mandamento para não cobiçar nada que é do teu próximo.
Agora, só dá para mudar a cobiça observando os primeiros mandamentos. Não terás outro Deus além de mim. Não farás imagem de coisa alguma, não vai se curvar nada a não ser ao Senhor Deus. Precisa de conversão. Está tudo amarrado as leis, assim. Então Deus colocou a palavra dele para que a gente tenha vida, não é nenhuma barganha. Tipo, ó, se fizer... A lei, inclusive, é dada num contexto de gratidão, a gente estava falando hoje lá na EBD. É depois de Deus libertar o povo. Olha o que Deus fez, libertou um povo. Aí Deus dá a lei. É num contexto de gratidão, é Deus que toma a iniciativa. E aí a lei, obviamente, vai apontar para a nossa situação, vai apontar para Cristo, e a gente recebe capacitação para vivê-la. É na lei que a gente tem vida. A lei é uma cerca que nos impede de andar em lugares perigosos. Ó, anda aqui para você ter vida. Amém? Então, primeiro, o mandato espiritual. Mas a gente se depara aqui com outro mandato, que é o mandato social, especialmente a nossa relação com a família. Eu queria que você tivesse 3 palavras em mente. Primeiro, alteridade, complementaridade e catequese, ou didática. Primeiro, a alteridade tem a ver com a diferença do outro. Ele fez macho e fêmea os criou. Você reconhece a sua identidade, o seu papel no casamento, justamente nas suas diferenças em relação ao outro. Isso é um princípio básico. Você vai se identificando a partir da relação com o diferente. Então você vai ver ao longo do casamento que obviamente tem diferença, gente. Esse discurso woke é absurdo, ele nega a realidade. Homem e mulher são diferentes biologicamente, não só biologicamente. Isso é uma coisa óbvia, que a nossa cultura está tão longe dos princípios que construíram o Ocidente, que a gente está negando o óbvio. Chesterton falou 100 anos atrás, vai chegar o dia em que a gente vai ter que provar que a grama é verde. Então esse dia chegou. O cara olha no espelho e fala, eu não sou homem, eu me sinto mulher. E a mulher olha e fala, eu me sinto homem. Mas ela está vendo uma estrutura biológica feminina e o cara vendo uma estrutura biológica masculina, eles tentam negar isso a todo custo. Lembro que uns anos atrás um cara comentou uma postagem minha no Facebook, e a gente estava falando sobre essa discussão na postagem, e aí o pessoal falando da questão biológica, né, que é um entrave a biologia para esse povo, eles negam a biologia. É um dos caras que se dizia cristão, ele escreveu assim, mas nem tudo é essa ditadura biológica. Quer dizer, a biologia era uma ditadura, está impondo a visão. Num contexto de negação da realidade, a biologia vira ditadura, vira fascismo, né? É óbvio que nós somos diferentes. Deus criou o homem e colocou um arranjo para a nossa vida dar certo. A Bíblia diz assim, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus fez um arranjo. Quando a Bíblia fala para a mulher ser submissa, ela não está dando aval para você, homem, para mim, massacrarmos as nossas esposas. Cala a boca, obedece. Não é isso que a Bíblia está falando. Submissão é estar sob o arranjo que Deus estabeleceu. Sobre esse ordenamento que Paulo vai falar em Efésios, em Colossenses. A partir de Cristo tudo foi reordenado. Qual que é a ideia? Primeiro, o homem, ele lidera, mas ele lidera tendo o exemplo de Cristo. É uma liderança servidora. Então não tem massacre, você serve a sua mulher. Você lidera servindo. E a mulher se submete a esse arranjo, sendo uma auxiliadora, que o texto fala, idônea, e essa palavra auxiliadora no hebraico, ela aponta para a ideia de uma ajuda militar sem a qual você não venceria a batalha. Você precisa da mulher para você vencer as batalhas. O casamento, para dar certo, precisa dos dois estarem atuando em seus papéis. Então, homem e mulher são diferentes e a gente vai percebendo essas diferenças na força do homem, né, essas questões biológicas, mas dentro desse o homem tem, o C.S. Lewis falava isso, né? Se o teu filho brigar com o filho do vizinho, você prefere falar com o marido ou com a mulher? Geralmente ele vai dizer com o marido, porque o marido tem aquela diplomacia internacional, ele reconhece os interesses também do outro, ele sabe que o outro está lá.
A mãe tem mais aquele instinto proteção, ela vai olhar para casa, vou defender os meus. Que bom que tem esse equilíbrio. Precisa desse equilíbrio. Então Deus colocou características que são naturais e quer que a gente trabalhe a partir disso. O homem liderando, servindo, a mulher se submetendo assim como Cristo se submeteu ao plano do Pai. Os dois têm Cristo como referência. A submissão de Cristo e a liderança servidora de Cristo. E digo para vocês, não é um demérito para a mulher, porque se fosse, seria um demérito para Cristo. Porque o paralelo que Paulo está fazendo, a mulher está na mesma de Cristo. Então, o pai é o cabeça de Cristo, Cristo do homem, o homem da mulher. O paralelo da mulher é com Cristo. Se você pensar que é um demérito para a mulher, essa submissão ao arranjo, você tem que pensar, então é um demérito para Cristo também. Mas não é, obviamente. Através dessa submissão, Cristo foi exaltado à mais alta posição. O Tim Keller, no livro dele, a esposa dele, o melhor livro sobre casamento, se você tiver com dificuldade, você procura esse livro, que é o Significado do Casamento. Para mim é o melhor livro que tem sobre o assunto. Ele fala assim, será que a mulher também vai ser colocada numa posição até mais alta que o homem na eternidade? A Bíblia não fala, mas há margem para se pensar, talvez, dessa submissão aqui e esse estado de glorificação futura. Ele só abre esse raciocínio, mas incentivando a gente a acolher esses princípios. Então o casamento, a gente se reconhece nas diferenças e nós nos complementamos nisso. Somos completos com a esposa e a esposa completa com o marido. E aí a gente consegue dar referência para os filhos. O problema maior na sociedade é a falta de referência nos casais. Os filhos precisam de referência. Essa confusão dos nossos dias, até afetando aspectos óbvios como a biologia, é porque tem muito pai que abraça esse discurso. Tem muita mãe aí. Eu lembro de uma entrevista antiga, antes da gente ouvir falar dessas coisas do discurso woke da esquerda, atual, de gênero. Eu lembro de uma entrevista da Sandy. Lembra da Sandy? Estava lá no Jô Soares, ela estava grávida, faz tempo, né? Nem sei se ela tem menino, não lembro. Aí fala assim, o Jô Soares falou assim, menino ou menina, perguntou alguma coisa que você vai escolher quando crescer. Eu lembro até hoje essa entrevista. É por causa dessas coisas que artistas vão influenciando e muita gente vai abraçando. E muito casal acolhe, se atente nisso. Muito casal crente fala assim, eu sou contra o conceito do casamento gay, LGBT. No entanto, a base dele muitas vezes é igual. Porque a base do casamento homoafetivo é a paixão, é o sentimento. Por que a gente não pode viver junto? A gente se ama. O amor no sentido sentimento. Mas a nossa base de casamento, ela não é sentimento, afeto, ela é moral. Quando você se casa, você está diante de Deus, do pastor, falando assim, eu prometo ter ações com a minha mulher, de cuidar dela, honrar, ser fiel, e a mulher, eu prometo diante de Deus, de vocês, a honrar o meu marido, a amá-lo, ser fiel, saúde, doença, qual que é o clássico, né? Saúde, doença, abundância, escassez, alegria, tristeza. Por que você está fazendo isso? A base do nosso casamento é uma promessa. Por que promessa? Porque você pode cumprir uma promessa mesmo quando você não queira. Eu costumo falar para os meninos lá que eu dou aula, o André está aqui, o André é amigo a gente estudou junto. E hoje eu dou aula para o filho dele lá no IAVEC. E eu falo para ele assim, quantos de vocês já lavaram a louça para a mãe sem vontade? Todo mundo. Lava a louça. Mas lava. Por quê? Porque senão vai ficar sem celular, vai apanhar, vai acontecer alguma coisa. Então dá para fazer, mesmo sem querer? Dá. Vão ter momentos no nosso casamento, já quase 20 anos, mais contar o namoro, que a gente não quer fazer. Tem vontade, tem momentos que quer sumir, né? Oh, meu Deus. Ou só eu. Talvez eu não seja santo igual você, que nunca pensou em fugir do casamento, sair fora, não aguento. Né? Eu acho que você não é assim, só eu que sou pecador carnal. Né? Tem momentos que a gente não quer. Só que você fez uma promessa. E você consegue cumprir porque diz respeito a ter ações, não a ter sentimento. A nossa cultura é tão sentimentalista que a gente pensa assim, a hora que eu tiver vontade eu faço.
Não é assim que Deus fala. Ele diz, faça, e obviamente vão ter sentimentos. A ideia é que a ação, ela puxa o sentimento. O sentimento vem a reboque. Por isso que a Bíblia diz, não é a paixão que une. A base não é a paixão, a base é a promessa, é moral a base. É promessa. Ninguém tem aqui quem está casado há mais de 3 anos aqui. Ou namorou há mais de 3 anos. Você não tem a mesma paixão romântica que você tinha no começo, que você fica, ai, nossa. Às vezes a mulher não entende, passa, isso aí passa. No homem dura 2 anos, na mulher no máximo 3. Que o homem sai lá do Jardim Independência até a Vila Virgínia andando, né, de noite, meia-noite, saía lá da casa do meu sogro, Jardim Independência, andando. Demorava 1h30 para chegar em casa. Ah, não, mas eu vou ficar mais, é minha namorada. Aí hoje o amor vai lá. Nossa, amor, tem que ir lá buscar um negócio. A gente fica cego, né? Também não é bom negócio ficar cego, né? Apaixonado cego. Não é tão bom ficar cego, né? Mas isso passa. Agora, se eu persisto obedecendo a Deus porque eu prometi ter ações, vão vir sentimentos novos. Só que sentimentos mais robustos, que vão fazer aquela paixãozinha ser coisa de criança, coisa de menino. Não estou dizendo que a gente não tem sentimento, pelo amor de Deus, não quero que você seja um robô frio, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a base tem que ser ações. O amor na Bíblia tem a ver com ação. Paulo, quando descreve o amor em 1 Coríntios 13, ele fala muito mais do que o amor faz do que aquilo que ele é. Ação, hábito, vontade. Você vai fazendo. E aí vão vir sentimentos, obviamente. Você vai apaixonar mais. É tipo assim, sabe quando você fala assim, meu sonho é morar na praia? Que eu todo dia eu vou no mar, nadar, correr na areia. Aí o cara vai pra praia. Ou senão, meu sonho é ter uma piscina em casa. Vou nadar todo dia. Aí a hora que tem a piscina, se alguém vai na tua casa, fala, aí cara, todo dia você... Ixi, faz uns 5 meses que eu não entro na piscina. Não é assim? O cara da praia, vixe, faz uns meses que eu não vou na praia. Cara, mas você mora ali? Não, mas eu não vou. Porque no começo é novidade. Aí depois você acostuma, mas você vai adquirindo outros hábitos. Aí você aprende, sei lá, fazer pintura, jogar alguma coisa. Você vai tendo outros hábitos. O casamento é a mesma coisa, a gente persiste. Por que eu falei que tem casal que fala mal do casamento homoafetivo, contra o conceito? Ó, ninguém quer... O cara é livre para fazer o que ele quiser. A gente luta em relação ao conceito de casamento. Porque ele é um conceito milenar, então o cara não pode ressignificar um negócio que é milenar por causa de... né? O problema do discurso woke é que ele quer ressignificar a vida inteira a partir do sentimento dele. Esse é o que é o problema. Como é que não vão ser refém da subjetividade do indivíduo? Tipo, então eu falo, eu não me vejo como homem, eu quero ressignificar o sexo, aí eu quero ressignificar o conceito de casamento, aí eu quero ressignificar o conceito de família, daqui a pouco está ressignificando o que a gente prega na igreja. Se deixar, os caras vão mudando tudo. Eles mudam a realidade para fazer valer o mundo paralelo deles, né? Isso aí sempre foi sinônimo de loucura. Ou não? Se eu chegar aqui e falar, ó, gente, esse aqui é meu amigo invisível, o Félix, você vai falar assim, ô Levi, bateu a cabeça, pastor, tá tomando uns gorontes do culto. O que está acontecendo? Porque eu vou estar trazendo uma coisa paralela, como se fosse realidade. Quem nega a realidade para fazer valer o seu mundo subjetivo sempre foi lunático. O que essa turma faz é isso. Aí o cristão fala, eu sou contra esse conceito então. Só que a base do casamento dele é sentimento e afeto. Por isso que eu já recebi pessoas como pastor dizendo, pastor, quero acabar meu casamento, porque eu não amo mais minha esposa. Eu falo, oxe, de onde você viu isso na Bíblia, amigão? De onde você tirou isso na Bíblia? Oxe. De onde você tirou que casamento é, eu não sinto mais nada? Ué, quero ler isso aí. De onde você falou que isso aí é base para acabar com o casamento? Você está tirando base para divórcio de sentimento? Que Bíblia que você está lendo? Aí você tem que passar para o cara o que significa casamento. Casamento é isso, isso, isso. Porque a gente recebe pessoas que nós não orientamos o casamento, não explicamos o que é o casamento. Então eu já encontrei pessoas que queriam largar, não tinha motivo.
É porque o cônjuge morreu? Não. Teve algum outro problema grave? Não. Eu não sinto mais nada. Ah, rapaz, vai dormir. Cria vergonha na sua cara. Vai reforçar os hábitos. Começa a servir sua mulher que você vai ver como a paixão vai reacender de novo. O problema nosso é hábito, gente. Nós adquirimos hábitos errados. Como que nós somos seres de formação de hábitos, de liturgia? Por isso que o culto é importante. Mas não só o culto, você reforçar hábitos. Então começa a lavar a louça para casa, não é para tua mulher não, porque não é trabalho dela, é de todo mundo, né? Minha mulher já ia me dar um... Já é certeza que ela vai falar. Amor, ó, foi uma bem, mas aquele negócio que você falou... Ajudar, porque você está ali na casa, não é papel de um, é dos dois. De vez em quando chegar com um cafezão da cama para ela. Amor, aqui ó. Vai reforçando hábitos para ver se não reacende a sua paixão. A gente fala que quer, a gente não, né? O pessoal que fala eu quero largar porque não tem sentimento, é porque não está tendo hábito, começa a ter hábito, amém? E aí a gente tem catequese com os filhos, porque eles estão observando um casal não perfeito. Eles estão vendo um pai e uma mãe que apesar dos problemas decidiram ficar junto e lutar pelo casamento. Nós estamos numa geração que as pessoas desistem do casamento. Em todos os lugares que eles vão, eles escutam que é muito fácil largar, que você tem que fazer valer a tua felicidade. Procura a tua felicidade. Esse discurso é hedonista, não é cristão. O que importa é ser feliz. Vale tudo se te fizer feliz. Tem maior mentira nessa geração do que essa. Tudo é possível se te faz feliz. Então a criança e você e eu ouvimos tantas coisas durante a semana, só para reforçar o negócio do culto, por isso que é importante rememorar, lembrar o que Deus fala sobre nós, não o que os outros falam. O teu filho precisa ter esse parâmetro, olhar para vocês e falar, meus pais brigaram, discutiram. Óbvio. Se não discutiu, vem aqui, eu peço a tua oração por mim, porque um casal que nunca discutiu, meu Deus, vem orar por nós aqui no final. Todo mundo já discutiu. São criações diferentes, cultura diferente. Até alinhar o negócio vai demorar até quando a gente morrer. Você achou que eu ia falar uns 3 anos? Até quando você morrer. Até realinhar esse negócio, alinhar isso aí. É normal, mas o filho vai olhar e falar, meu pai não desiste, minha mãe não desiste. Eles estão juntos, apesar dos pecados, apesar das ofensas, apesar das dificuldades, eles estão juntos. Vale a pena. Deus dá graça sobre um casal que o mundo pode olhar e falar, não. Deus dá graça. Teu filho pode testemunhar e continuar no casamento dele porque ele teve uma referência de pais que não desistiram. Você quer dar suporte para o teu filho, irmão? Investe no teu casamento. A catequese começa com você honrando a tua esposa e a esposa honrando o marido. As crianças precisam muito disso hoje, esse equilíbrio. Talvez uma das coisas mais urgentes é essa no nosso contexto. Ele ter essa lição não explicada também, mas principalmente vendo isso no dia a dia. Mas a gente precisa de catequese, isso é ensino, é todo dia. A Bíblia fala assim no Shema, ouve Israel, teu Deus é único, aí essas palavras da lei você vai inculcar na vida do teu filho. Fala quando ele acordar, fala quando ele deitar, fala no caminho, escreve nos umbrais das portas, fala. Igual o Tite uma vez falou, filho, fala muito, fala. Uma hora a ficha vai cair. Nós somos seres que precisa lembrar. Gente, você e eu fomos criados, aprendemos a ser gente com Adão. Agora a gente está aprendendo a ser gente com Jesus. Precisa repetição. Filho, é assim, filho. Os nossos filhos, ainda mais nessa geração de tecnologia que... Quem tem filho aqui que esquece as coisas, às vezes meio desligado. Eu sem tecnologia já era meio desligado, meu pai falou, filho, busca um martelo, eu voltava com um pacote de bolacha. Falei, moleque, sério, sono, eu desligado. Hoje mais ainda, filho, aí demora, computador. Isso já está tendo um déficit aí nas crianças, capacidade de concentração, eu dou aula. Rapaz, para a Ju aí, para concentrar, o Bruno, a Mari, né? O pessoal concentra bem, né? Por uns 2 minutos.
Ainda mais agora a gente tem que reforçar, ensinar eles os princípios da palavra de Deus. E por fim, irmãos, para eu correr, que eu já demorei demais, mandato cultural. Mandato cultural para a gente ter em vista mordomia, a palavra mordomia, exploração, explorar a boa criação de Deus, e influência. Você foi chamado para isso. A ideia do que eu falei, Selen, a expressão que vem de uma raiz que significa sombra, a gente refletir o caráter de Deus, tem a ver com esse princípio da mordomia. Você vai ser o Alfred na criação. Quem conhece o Batman, né? Ou o Jeffrey, quem assistiu o Maluco no Pedaço. Você não é dono de nada, você é só mordomo. Você representa os interesses de Deus na criação. Então você reflete o caráter de Cristo. A gente é chamado para governar, tipo ser um gerente de Deus aqui. Mas eu não faço o que eu quero, eu represento o que Deus quer. Inclusive quando Jesus fala orar em meu nome, é você representar os interesses dele. Não é, vou orar aqui, Jesus vai me atender agora porque eu falei em nome de Jesus. Aí ele vai automaticamente, porque eu falei abracadabra, ele vai ter que me atender. Senhor, eu falei em nome de Jesus. Cadê o Camaro que eu pedi? Eu usei a palavra mágica. Não é isso que a Bíblia ensina. É orar por as coisas que Jesus oraria se estivesse no meu e no seu lugar. Eu represento os interesses de Deus na terra. Então eu não posso tratar a criação de Deus de qualquer jeito. Por mais que eu acho que tem muito alarmismo no discurso ambientalista, mas a gente tem que cuidar da criação, obviamente. Tinha princípios lá na lei dos israelitas, os princípios lá do Estado teocrático, tinha a ver com o cuidado com a terra. Tinha que ficar um tempo para que ela descansasse. Então tem princípio, eu não posso sair fazendo as coisas como eu bem entendo. Mordomia, explorar a criação de Deus, e depois de Cristo é impressionante o nível de desenvolvimento do mundo. Nunca uma civilização prosperou tanto como o Ocidente. Tem civilizações antigas, riquíssimas. Você pega os egípcios, você pega vários povos, eles evoluíram, mas nunca igual à civilização ocidental. A ciência moderna é possível porque o pano de fundo é cristão. Tem uma teologia na época que ela é muito perto da ideia da experiência empírica, chamado voluntarismo. Então assim, tem muita base cristã. Por que evoluiu tanto? E a gente não vê, talvez, alguns pensadores vão dizer sobre a questão de milagre e cura, que a gente não vê com a frequência que via no Novo Testamento, porque depois de Cristo você vê essa evolução de explorar a criação de Deus e a gente descobrir tantos remédios, tanta coisa boa, a gente evoluiu muito, então tem tecnologia, tem avanços científicos, tem uma melhoria de vida que nunca se viu antes, nesse sentido. Então por quê? O ser humano dotado de razão e agora com a palavra, ele explora a boa criação de Deus. Aquilo que não era feito antes porque o pessoal tinha medo da natureza, vai que os deuses ficam bravos, o cristão fala, Deus fez, colocou lei, dá para descobrir coisas aí. E aí foi nascendo. Explorar a boa criação de Deus, a gente é chamado para isso. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é músico, às vezes você é um cientista, às vezes você é um médico, às vezes Deus te chamou para trabalhar em outras áreas. Faça para a glória de Deus. E aí eu entro na última para encerrar, influência. Nós precisamos influenciar a nossa geração, a nossa cultura. A gente está vivendo um problema no Brasil, na cultura brasileira, porque os cristãos ficaram assim, ó, pelo menos muitas décadas assim, ó, de braço cruzado, indo para a igreja e esquecendo que o nosso culto é lá fora também. Esqueceu que tem um mandato aqui cultural. Você tem que influenciar a cultura. Quando ele fala, sejam férteis, multiplique-se, não é só fazer família, que é um outro ponto importante que eu passei. Ter filhos. Tem um sujeito, hoje ele está no mundo católico, chamado Peter Kraft, que ele fala assim, a melhor maneira de mudar a civilização ocidental hoje com essa loucura, que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer tempo, ele fala, é ter filhos. Tenha filhos, ele fala. Passa o legado. O islâmico entende isso. Por isso que daqui a pouco eles vão tomar toda a Europa. Porque enquanto o europeu é pai de pet, os islâmicos têm 10 filhos. Então esse é o problema. O cara está se recusando, é uma ordem aqui.
Você pode, tenha filhos, tenha família, desenvolva a família. É uma ordem isso aqui. E aí o outro está tendo filho, e a Europa daqui a pouco vai ser tomada totalmente por islâmico. Você imagina a potência da Europa na mão de islâmico. Tem gente que fala, não, mas tem islâmico que eles são tranquilos. Eles não são radicais. Só que os não radicais aprovam o que os radicais fazem. Não sei se você sabe disso. Eles não fazem, mas aprovam. Os intelectuais islâmicos aprovam os radicais. Na própria lei dos caras, a ideia é conquistar os inimigos. Se não for convertendo, é matando. Em lugares na Europa, eles já apedrejam, praticam a lei deles. Absurdo. Tem inglês acordando, francês acordando. A gente, não sei se você está vendo na internet, está acontecendo. O pessoal está despertando. Está meio tarde para despertar, né? Mas está despertando. Porque a gente não entende que uma das influências culturais é ter filhos. Ter filhos. Procriarmos, passarmos o legado, inculcarmos os filhos para eles influenciarem, mas cada um de nós influenciar com a nossa vocação. Se tem uma coisa que Lutero trouxe de significativo e Calvino martelou também, é a ideia de vocação. Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, a palavra que aparecia trabalho, ele colocou vocação, para lembrar que não existe vocação para Deus e outra para o mundo, para o diabo. Tudo que a gente faz é para Deus. Ou de segunda a sexta você trabalha para o diabo? Não, pastor, é que você não conhece meu patrão. Olha lá, tá falando isso. Ó, não foi carne e sangue. A gente trabalha para Deus, mesmo que o patrão é ruim, cala ele com boas ações. A Bíblia diz assim, faça o bem até o inimigo, que você vai amontoar a brasa viva sobre a cabeça dele. Você vai fazer a consciência dele queimar uma hora. Então é fazer para Deus. O Lutero, ele defendia a ideia de máscaras de Deus. Deus, ele aparece através do padeiro, do trabalho do leiteiro. Inclusive Isaías diz que quem deu sabedoria para o agricultor foi Deus. É um dom. A gente tem uma limitação de dom, achar que dom é cantar, pregar, servir. Gente, dons são diversos. A gente precisa usar principalmente lá fora a nossa vocação. É assim que influencia a cultura. O problema é que há muito tempo os cristãos riscaram o chão e falou mundo secular e mundo sagrado. Aí a gente vive o mundo sagrado na igreja, em casa, e acha que lá é secular. A minha fé não interfere lá. Não existe lugar que a nossa fé não possa interferir. Ela tem que interferir em todo lugar. A gente cultua a Deus, é chamado para ter um culto pleno a Deus, não um culto parcial. Se o meu culto é de domingo, ele é parcial. Se o meu culto é em casa só, ele é parcial. Culto a Deus ou é pleno ou não é culto. Cristianismo ou é público ou não é cristianismo. Tem que ser público, tudo que eu faço é para Deus. Eu preciso entender, nós precisamos entender isso. Eu costumo dizer que hoje em dia, talvez, o trabalho do artista é até mais significativo que o do pregador. Estou falando que não estou relativizando a pregação não, no sentido de influência cultural. Porque às vezes o cara vai parar para me escutar 20 minutos e vai esquecer. Mas o artista, ou outros, imagina o cara, ele pegar um livro sobre apologética, defendendo a fé, ele vai ler ou vai ouvir, vai embora, esquecer. Agora imagina toda vez que ele pegar um livro de biologia, o melhor livro do mercado é escrito por um cristão que parte de pressuposto cristão. Toda vez que ele lê um livro de direito, o melhor livro que ele pegar na mão não é o do Alexandre de Moraes, é um livro que parte de uma visão cristã. Toda vez que ele lê algo sobre medicina, o melhor livro é um cristão. A gente vai influenciar indiretamente, porque o materialismo influenciou a nossa geração assim. Toda vez que você pegava algo, tinha lá uma vertentezinha não cristã, e isso foi influência na nossa vida. Eu creio que o artista, como eu estava só para retomar, ele tem um trabalho porque ele consegue tocar o coração mais fácil da pessoa. Fala alguém que não gosta de música. Você conhece? Não conheço. Todo mundo gosta de música. A experiência mais sublime na nossa existência talvez seja a música. Pode não gostar de um tipo, Douglas, de música, né? Eu também, tem vários estilos que eu não gosto. Mas o cara ouve uma... Eu acho que o músico, o artista, não precisa fazer um louvor. Ele pode fazer boas canções que exaltam
as coisas que Deus fez, no bom sentido de trazer o significado dessa. Talvez ele alcance e vai moldando o imaginário da próxima geração. O que mais a gente tem que trabalhar é para a próxima. Não sei se essa geração tem muita solução. A gente não vai mudar rápido, porque isso é influência. Hoje a gente reclama da universidade das coisas, mas há 50 anos esses caras estão fazendo isso. O nosso trabalho vai ter resultado se a gente começar agora, em larga escala, a igreja trabalhando, a gente vai ver na geração futura. Ensinando os nossos filhos, tendo filhos, ensinando para que a geração futura, talvez deles, quando tiverem adultos, ou dos filhos deles, abraçarem uma geração melhor, encontrarem um país melhor. É um trabalho lento, demora. Então lá em 60 os caras começaram a construir na cultura ocidental e deturparam um monte desse conceito. Hoje a gente reclama, professor na universidade fala coisa que não é científica, tá cheio de ideologia, mas não aconteceu assim da noite para o dia. Mudar o presidente do Brasil não vai mudar nada. A gente acha, mudou o presidente, puf, resolveu o Brasil. Vamos evangelizar. Não é só isso. Tem um cara que ele diz assim, você pode evangelizar a cultura, ou as pessoas, mas se você não ganhar a mente do mundo, você vai descobrir que não ganhou nada. Porque quando você está pregando só aquela salvação de alma, sabe, o cara está salvo, mas ele não entende que tem aplicação para tudo, a gente não muda a cultura. O nosso chamado é mudar a cultura. Então usa tudo, irmão. Usa a música, usa a arte visual, tudo para a glória de Deus. Em vez de você pegar uns quadros feios, tudo... Lembra aquele relógio lá, derretendo, né? Fala um pouco da relativização, já está passando uma filosofia anticristã. Você vai lá e expressa a objetividade da criação. Dá para a gente apresentar as coisas para mudar. Isso aí é imaginário, gente. A pessoa nem percebe. Tipo, é o filme que ele assiste, é o desenho que ele assiste, é o livro que ele lê, é o jornalista que ele escuta. É aos pouquinhos que vai mudando. Por isso que a gente precisa de cristão jornalista, cristão músico, cristão artista, cristão no direito. Precisa de cristão para tudo quanto é área. Até nas áreas assim, que a maioria é anticristão. A gente vai lá e trabalha da maneira certa cristã. Pedagogia, psicologia. Vamos lá trabalhar da maneira apropriada. Pode chamar o nome que for. O que importa é trazer o valor cristão e mostrar, olha, o jeito certo é a partir do que a Bíblia diz. Amém? Vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós nos deparamos com a Tua Santa Palavra. E esse